Fala pessoal, tudo em ordem? Vamos lá, vamos começar hoje mais um tópico interessantíssimo desse curso de Economia de Empresa. A partir desse tópico aqui, a gente vai começar a interpretar um pouquinho melhor a organização da empresa. A gente já começou a construir isso no tópico anterior, onde a gente trabalha com produção, tecnologia e custos. E agora a gente vai entender como é que essa organização ela é influenciada pelo ambiente externo, ou seja, pelo ambiente concorrencial. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a organização da empresa e também vai entender sobre a concorrência, as estruturas de mercado, como é que o mercado está compartimentado, porque nem todo mundo concorre com todo mundo no primeiro momento. Obviamente que, a depender da organização da empresa, a gente pode dizer que todo mundo concorre com todo mundo pelo bolso do consumidor. Então é sempre importante entender que, apesar do vendedor de seguros de carro ou da empresa de seguros, concorre com a empresa de telefonia, porque a fonte de demanda é uma só, o bolso do consumidor, a gente pode dizer que essas duas empresas, dado a sua organização e a sua forma e estratégia de atuar no mercado, estão em mercados diferentes, distintos, em estruturas de mercados distintas. Então é isso que a gente vai entender nesse módulo, as estruturas de mercado e a organização da firma. E sobre a organização da firma, o que a gente pode dizer? Bom, a firma é uma entidade, uma ficção jurídica. Ela existe porque as pessoas, o mercado, o governo, assim definiu que ela existisse. Porque a firma nada mais é do que um conjunto de pessoas que estão operando ali para produzir algo. Então é uma organização. Então a firma, a empresa é uma organização. Ora, o que é importante entender é que como ocorre essa organização? Quais as regras? Quais as estruturas de incentivos que fazem com que as pessoas se organizem, se submetam a algum tipo de hierarquia e assim produzam? Então, essa organização da firma é fundamental para entender como é que ela constrói as estratégias que vão atuar no mercado. Pois bem, e como é que a gente vai entender a organização da firma? A organização da firma, ela passa por entender o seguinte: imagine se não houvesse firma, se não houvesse empresas, se as pessoas não se organizassem para produzir em maior escala. O que é que aconteceria? Aconteceria o que a gente vivia no passado, e até no passado de 100 anos, não é passado longínquo, mas um passado relativamente recente na história da humanidade. Cada um produzia aquilo que iria consumir. Veja, as pessoas levavam muito tempo para plantar, para colher o que queria comer, para criar os animais que iriam para alimento ou que iriam ajudar na produção dos alimentos, para costurar suas roupas, para construir suas casas. E isso levou muito tempo para que o mundo como tal, como a gente conhece hoje, se evoluísse. No momento em que a gente começou a desagregar essas atividades que as famílias faziam quase que de forma autônoma, quando a gente começou a entender que as pessoas podem ser mais produtivas se elas se especializarem em determinadas atividades. E aí sim começou a ter uma divisão do trabalho. No início da Revolução Industrial, começou a perceber que isso era possível fazer, esse modo de produção, dividir o trabalho, e as pessoas não iriam fazer tudo sozinhas. Elas poderiam dividir o trabalho com outras pessoas e aí irem aos mercados para negociar, transacionar o fruto da sua produção, aquilo que elas faziam. Pois bem, a partir desse momento, tornou-se possível também que
algumas dessas pessoas especializadas em determinadas atividades, por exemplo, fazer uma cadeira. Para fazer uma cadeira você tem que ter o assento, que é com espuma ou com outro produto, pena de ganso, imagina, né? O forro, a estrutura da cadeira de madeira naquela época, e agora de plástico, de ferro, ou qualquer outro metal, alumínio, e você ter que fazer sozinho isso. Imagina isso, o tempo que você levava, e talvez não ficasse uma coisa muito bem desenhada, bem feita. Aí então, quando você pega vários especialistas em estofamento, em design, né, em materiais, para entender as estruturas de materiais, o cara é especialista em metalurgia, o cara é especialista em marcenaria, e começou a juntar esse pessoal num lugar só e coordená-los para produzir cadeiras, o preço das cadeiras caiu bastante, porque o cara que levava um mês para produzir uma cadeira, agora ele leva 1 hora, 2 horas para produzir o braço da cadeira, por exemplo, ou a estrutura da cadeira sem os estofados. Veja só, o que eu estou querendo dizer é que se uma cadeira era feita por uma pessoa de forma integral durante um mês, ela agora consegue fazer uma cadeira em 2, 3, 4 horas. Então, pum, reduziu o tempo, aumentou a produtividade, barateou os custos. E aí, o que é que surgiu? Qual foi o problema? Como coordenar isso de forma eficiente? Aí é a natureza da firma. Quando eu consigo colocar isso dentro da empresa, com uma série de contratos bem organizados e bem geridos, eu consigo ter custos mais baixos, estratégias mais eficientes e eficazes, porque elas vão bater certinho, vão encaixar certinho naquele mercado que a empresa deseja atuar e ter maior lucro. Bom, e aí eu falei o primeiro objetivo da empresa, ter lucro. Dentro dessa teoria que a gente está analisando, lucro é o motivo de existência da empresa. Ótimo, só que ela só tem lucro se ela for eficiente. E se ela só é eficiente se coordenar internamente os seus diversos setores produtivos para trabalharem no menor custo possível e na maior capacidade produtiva possível. Isso a gente falou no módulo anterior. Então, quando eu boto dentro da empresa, quando eu coloco dentro da empresa essa estrutura produtiva, eu torno as coisas mais eficientes, reduzo os custos, chamado custo de transação. Porque você imagina também, se cada um especialista desse, de dentro da empresa, tivesse no mercado, e uma pessoa que quisesse a cadeira fosse comprar o assento em um, a estrutura em outro, as borrachas dos pezinhos em outro, então quanto tempo levaria? E, obviamente, a demora e a dificuldade de cada um se encaixar naquele modelo que a pessoa quisesse, que você quisesse. Como é que poderia ser? O custo de demanda, de erros, de você usar o mercado o tempo inteiro para achar uma cadeira, para construir, na verdade, uma cadeira, iria ser altíssimo. Como você pega esses especialistas e colocam todos dentro de uma organização, você reduz os custos de transação, os custos de uso de mercado e consegue colocá-los dentro da empresa. Continua tendo custo de transação? Continua, porque eu vou ter que ter agora monitoramento dos contratos de dentro da empresa. Os acordos que eu tenho com... Olha, meu amigo, você tem que fazer 10 cadeiras, sua equipe vai fazer 10 cadeiras por dia. O cara pode fazer 9, né? Pode fazer 5, a depender da estrutura de incentivo, de salário, de bonificação, de prêmio, de ambiente de trabalho. É ser humano. Então, tudo isso tem outros custos, que é o custo de organizar a produção via monitoramento de contratos. Então, a gente tem aí o custo de transação de usar o mercado e também um custo de transação de monitorar os contratos. Só que o custo de transação de usar o mercado, geralmente, é mais alto do que o custo de monitorar os mercados. Por isso que é mais barato produzir em empresas, em organizações, do que você fazer uso de mercado para cada pecinha de produto que você queira montar ou ter na sua casa. Você já compra pronto.
Você não manda mais uma costureira, alfaiate fazer sua roupa. Você vai no shopping, numa loja, numa boutique, no magazine e escolhe. Por quê? O custo é muito menor, os modelos são muito mais variados, as cores, os padrões. Então você tem a vantagem, o bem-estar de aumento de variedade com um custo mais baixo, liberando sua renda para você fazer o que você quiser. Então essa é a ideia da organização da firma, organização da empresa. Como é e por que existe as empresas, né? A natureza da empresa, como é que ela se organiza, por que ela existe. Porque é mais barato você monitorar a produção, os contratos de produção, os acordos de produção dentro de uma estrutura organizacional do que usar o mercado toda vez que você precisar de algum bem ou serviço. É isso aí. Então, esse vai ser um dos pontos do nosso tópico seguinte, que é estruturas de mercado. Entender como o setor, o ambiente externo, afeta a organização da empresa. Valeu!